Santo dia, paz e misericórdia, queridos filhos e filhas, que alegria poder mais uma vez juntos meditarmos a palavra do Senhor. Essa palavra que tem edificado e que tem nos ajudado a responder generosamente o apelo de Deus em nosso coração. Vamos meditar hoje o Evangelho do dia que está em Lucas capítulo 14, capítulo 15, na verdade, versículos de 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Acolhamos no nosso coração a proclamação desta palavra. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-los. Os fariseus e os escribas murmuravam: "Este homem recebe e come com pessoas de má vida." Então lhe propôs a seguinte parábola: "Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela que perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende." Palavra da salvação. É sempre bom ouvir a palavra. Nós vamos acompanhando o Evangelho e à medida que nós vamos acompanhando o Evangelho, nós vamos encontrando e nós vamos, podendo assim aprender com a missão pública de Jesus. Jesus vai encontrando no caminho da sua missão muitas pessoas. E ali ele tem oportunidade de falar do reino de Deus, ali ele tem oportunidade de levar as pessoas ao encontro com o Senhor, mas ali Jesus também tem oportunidade de corrigir aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, nós podemos sentir isso. Jesus está em um lugar e ao redor dele está publicanos e pecadores, e Jesus é criticado pelos fariseus e pelos saduceus. Os publicanos e os pecadores eram uma ala da comunidade judaica que era tida como pessoas pervertidas, que aqueles que se julgavam mais santos, no caso, os fariseus e os saduceus, apontavam o dedo e condenavam-os. E dizia literalmente que essas pessoas, elas não tinham a graça de Deus nem a bênção de Deus consigo. Eram julgados e eram colocados de lado. Mas na missão pública de Jesus, nós vamos encontrar essas pessoas em torno de Jesus, porque na verdade elas começam a simpatizar com Jesus. Elas começam a se identificar com a missão pública de Jesus. E os fariseus hoje criticam Jesus. Por que Jesus está com essas pessoas? Por que Jesus come com elas? Por que Jesus as escuta? E ele é muito claro na palavra. Porque, na verdade, ele não faz acepção de ninguém. No reino de Deus há lugar para todos. E nós não podemos nos achar que somos maiores do que ninguém ou achar que temos o direito de julgar as pessoas. À medida em que cada um abre o seu coração, Deus vai trabalhando. E, na verdade, é exatamente isso que precisa. Se eu tenho a coragem de abrir a porta do meu coração, mesmo que eu esteja numa condição de vida errada, à medida que Jesus entra,
À medida que eu dou acesso, com certeza o Senhor vai entrar e ele vai fazer uma obra poderosa. Então Jesus conta exatamente essa parábola para nos dizer que nós não podemos desistir de ninguém. Ele diz qual é o pastor que, tendo perdido a sua ovelha, não deixa as 99 no redil e vai buscar aquela que se perdeu. E quando encontra aquela que se perdeu, ele se alegra e ele até festeja com os amigos porque encontrou a ovelha perdida. E é exatamente assim que o Senhor, ele lida conosco, porque ele não quer perder nenhum de nós. Aqui está a resposta clara. Por que Jesus estava com os publicanos? Por que Jesus comia com os pecadores? Porque Jesus queria encontrá-los. Eram pessoas perdidas, mas que também tinham o direito de ser encontrados pela graça de Deus. E Jesus faz exatamente isso em outro momento. Quando Jesus é questionado acerca disso, ele diz: eu vim para os que estão doentes, porque aqueles que estão bons não precisam de remédio. De fato, ninguém vai para o médico por esporte. Ninguém vai para o médico sem que tenha um sintoma, consigo. É claro que, à medida em que o sintoma vai se manifestando, a gente sente a necessidade de ir ao médico. Então, Jesus veio para aqueles que precisam, ser curados, aqueles que precisam ser convertidos. E da nossa parte, nós devemos ficar muito felizes por isso. Muito felizes porque Jesus não desiste de ninguém. E a gente precisa ter muito cuidado para que também não se repita em nossa vida a mesma coisa que nós escutamos hoje no Evangelho. Talvez isso também possa acontecer conosco quando nós nos colocamos numa posição de achar que temos o direito de julgar alguém. Temos o direito de condenar alguém ou me colocar numa posição de superioridade aos outros. Pelo contrário, se nós estamos com Cristo, existirá em nós sempre um desejo de acolher, de possibilitar, não de limitar, como os fariseus faziam. Eles achavam que eram autênticos na vivência com Deus, eles achavam que era superior aos outros porque obedeciam à lei, mas no campo da misericórdia, no campo da caridade, na capacidade de se abrir para o outro, eram também pessoas doentes que precisavam se converter, eram pessoas que precisavam ser tocadas, embora diferente dos publicanos e pecadores, eles estavam com o coração fechado, eles criavam resistência em relação a Jesus, por isso que não foram alcançados pela graça de Deus. Palavra de hoje para nós muito clara, muito direta, para que, de fato, nós vivamos sempre como Jesus viveu, que nós tenhamos sempre um coração aberto para acolher, para dar possibilidade e para fazer com que pessoas, a partir de nós, se encontrem com Cristo e tenham suas vidas curadas e restauradas. Espero que a palavra de hoje ela tenha tocado o teu coração, ela tenha penetrado a tua alma, ela tenha corrigido talvez algumas posturas que precisam ser corrigidas e clareza na nossa postura de fé. Viver sempre como Jesus viveu. A nossa postura deve ser a postura de Cristo. Você gostou da meditação de hoje? Curte, comenta, compartilha para que essa mensagem ela possa chegar a outras pessoas. Tenha um santo dia. Deus abençoe.